Hoje irei trazer para você sobre 5 mulheres que mudaram a lei de Moisés. Essas mulheres são filhas de Selofaíde. Essa história você encontra lá no livro de Números, capítulo 27, versículo do 1 ao 11, onde vai falar de um homem chamado Selofaíde. Esse homem, o contexto vai dizer que ele era da tribo de Manassés, e ele estava peregrinando durante 40 anos no deserto. E o contexto vai dizer que ele veio a falecer, mas nos seus próprios pecados. Ele não estava ali no meio de Coré. Ele estava ali durante 40 anos no deserto, peregrinando, e ele veio a falecer. Mas naquele tempo, a lei de Moisés era bem clara. Quando o pai viesse a falecer, a herança era dos seus filhos homem, não era dada a mulheres. Mas essas 5 mulheres, filhas de Selofaíde, elas vieram ter com Moisés. Elas vieram reivindicar perante ao líder Moisés daquele tempo a sua herança. Mas elas reivindicaram com sabedoria, com obediência e com reverência ao nome do seu pai, preservando o nome do seu pai. Então conta o contexto que Moisés, ele se direcionou e ele perguntou para Deus o que fazer diante daquela situação. E Deus respondeu para Moisés que elas estavam corretas, elas estavam certas, e Deus mudou a lei de Moisés. Mas não para fazer a vontade daquelas mulheres. Deus mudou a lei porque Deus é grande. Deus é onipotente, Deus é poderoso. Ele faz somente a vontade dele. Então conta o contexto que Deus mudou a lei de Moisés por causa da sua vontade. E você sabe o que eu aprendo aqui com essas 5 mulheres? As filhas de Selofaíde, que essas mulheres, quando nós mulheres estamos posicionadas no nosso propósito, nós temos vitórias, nós encontramos favor de Deus, os céus se abrem perante nós, quando nós estamos unidas, quando nós estamos em unidade, porque foi isso que essas mulheres fizeram. Essas filhas de Selofaíde, elas foram mulheres obedientes, foram mulheres sábias, mulheres inteligente, mulheres que agiram no momento certo, mulheres de fé, mulheres guerreiras, mulheres corajosas, e elas foram audaciosas, mas com sabedoria e com obediência. Que nós possamos nos espelhar através de mulheres que têm essas qualidades, mulheres do mesmo propósito, em favor de algo em comum, que era a vitória. Elas foram reivindicar aquilo que era delas por direito. E conta o contexto que elas herderam a herança do seu pai. E assim sucessivamente a lei foi mudada. E a partir dali, outras mulheres vieram herdar, outras famílias da parentela também. Que Deus te abençoe grandemente com toda sorte de bênçãos. Se você foi abençoado com esse versículo bíblico, compartilha com outras pessoas, também segue-nos no canal do Instagram, aqui você clica e segue-nos, e também segue-nos no canal do YouTuber. Que Deus te abençoe grandemente com toda sorte de bênçãos.